dê importância aos seus sonhos. Defina claramente seus valores. Estabeleça metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta. Seja disciplinado. Acredite em você mesmo. Envolva outras pessoas e não desista jamais. Bom dia, soldados da madrugada. Você sabe por que você está aqui? Você sabe qual foi o motivo que Deus permitiu sua existência nesse planeta? Você lembra do episódio anterior e como Lia busca reencontrar seu propósito mesmo diante da dor? Se você quer encontrar seu propósito, você precisa buscar no lugar certo. E buscar no lugar certo primeiro significa rejeitar aquilo que não é propósito. Primeiro, propósito não é sobre você. Eu comecei o áudio de hoje falando sobre a receita de bolo. Essa receita de bolo é uma receita egoísta. Muitas pessoas acham que propósito tem a ver com seus próprios desejos e paixões, mas a Bíblia ensina que nós fomos criados por Deus e para Deus. Rick Warren, ele em seu livro Uma Vida com Propósitos diz: a busca pelo propósito da vida não começa com o olhar para dentro de si mesmo, mas para Deus. Por exemplo, se você criou um relógio, se um relógio de pulso fosse criado para ser um martelo, ele não funcionaria. Do mesmo modo, nós não fomos criados para simplesmente buscar felicidade pessoal, mas para cumprir um propósito maior. Propósito não é sucesso, status ou riqueza. Afinal de contas, propósito é diferente de objetivo. O mundo ensina que propósito está ligado a alcançar sonhos, ganhar dinheiro, ser reconhecido, e a receita de bolo casa direitinho com esses objetivos. Se você quer isso na sua vida, não tem problema nenhum você seguir a receita de bolo que eu te dei no início desse áudio. Mas Jesus disse: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Lá em Marcos 8:36. Testemunhos de pessoas que alcançaram grande sucesso na vida, mas se sentiam vazias, é algo fácil de encontrar. Você tem, com certeza, alguém que tem tudo na vida, mas ao mesmo tempo não ter nada. Você pode ter uma vida cheia de realizações e ainda assim viver sem propósito, se não estiver alinhado com o propósito de Deus por sua vida. E por fim, propósito não é profissão ou talento. Afinal de contas, o propósito não muda. Muitas pessoas acham que propósito é igual à profissão. Aquilo que eu estou fazendo como algo que eu ganho dinheiro na vida é o meu propósito, mas não é. A sua profissão ela pode mudar, seus talentos podem ser usados de várias formas, você pode aprender a tocar um novo instrumento, mas o seu propósito ele é algo que não perde ou não muda com o tempo. Você nasceu com um propósito específico e esse propósito precisa ser cumprido até o final da sua vida. Por exemplo, José no Egito, ele foi escravo, ele foi prisioneiro, ele era um menino mimado, mas ao final da sua vida ele foi governador porque o seu propósito era o mesmo o tempo todo, cumprir a missão de Deus para a vida dele. Mas afinal de contas, Kepler, a gente falou sobre o que não é propósito, eu preciso entender o que é realmente propósito. E aí nós vamos falar sobre 5 aspectos que definem o meu propósito. Primeiro aspecto, a adoração e relacionamento com Deus. Se propósito não é algo egoísta e não tem a ver com trabalho ou sucesso, eu preciso entender que propósito está relacionado com o meu relacionamento com Deus. Antes de qualquer outra coisa, seu propósito é viver para a glória de Deus. Ele te criou para que você o conhecesse e você só pode conhecer a Deus através de relacionamento. Por exemplo, Davi não era alguém perfeito, mas Davi era alguém voltado para conhecer a Deus. Ele tinha o coração voltado para Deus. Segundo aspecto, propósito tem a ver com comunhão. Você não foi feito para viver sozinho. Deus nos criou para sermos parte de uma igreja.
A Bíblia fala que Deus vai voltar para buscar sua igreja. E eu não estou aqui falando sobre placa. Eu não estou dizendo que você tem que ser da Assembleia, ou que você tem que ser batista, ou que você tem que ser presbiteriano. Eu estou dizendo que nós temos que fazer parte de um povo escolhido por Deus. E se você está no grupo dos soldados da madrugada, se você está buscando a comunhão com Deus através desse áudio, eu tenho certeza que você está caminhando na direção correta. Porque você foi feito para comungar. Nós, através das nossas experiências, nós trazemos mais fortalecimento espiritual para a minha vida cristã e para a sua vida cristã também. A história de Lia no episódio passado mostra que ela queria ajudar casais, mas isso só faz sentido se ela estiver dentro do corpo de Cristo, porque é uma ajuda desinteressada. Terceiro aspecto, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Ou seja, o seu propósito envolve transformação. O propósito final não é um título, mas é ser transformado à imagem de Jesus. Deus usa tudo em nossas vidas, até mesmo nossas dores, para nos moldar. É por isso que eu rejeitei ontem no áudio anterior, na vida de Lia. A história dela é exatamente o que Deus quer utilizar para fazer a transformação de outras pessoas acontecer. Moisés, por exemplo, passou 40 anos no deserto antes de cumprir seu propósito, antes de cumprir seu chamado. Quarto e penúltimo aspecto, propósito tem a ver com entrega. Propósito está relacionado a servir a Deus e ao próximo. Você foi criado para servir. Seu propósito jamais será egoísta. Deus não criou você para que as coisas que acontecem com você fiquem apenas dentro de você. Você não é uma represa, você é um rio. Não se trata de fama ou reconhecimento, mas de impacto na humanidade. Jesus lavou os pés dos discípulos, o Rei do Universo demonstrou sua humildade. Então, seu propósito ele está ligado à entrega. E, por fim, o seu propósito está ligado a uma missão. Propósito não é algo que você descobre, é algo que você cumpre todos os dias. O que Deus colocou nas suas mãos para você fazer hoje e agora, com os recursos que você tem. Por exemplo, a Bíblia mostra a história de Paulo. Antes mesmo de saber que ele seria apóstolo, ele já evangelizava, já ensinava, já discipulava, e mesmo fazendo as coisas que ele fazia achando que estava correto. Kepler, você está buscando os exemplos em livros cristãos, mas eu quero trazer aqui para você um aspecto do livro A Única Coisa, de Gary Keller. Na página 146 e 147 ele fala sobre propósito. Está até riscado aqui, riscado pelo próprio autor do livro. Nosso propósito estabelece nossa prioridade. Nossa prioridade determina a produtividade das nossas ações. E por fim ele diz: quem nós somos e aonde queremos ir determinam nossas ações e nossas realizações. Uma vida com propósito é a mais poderosa de todas e a mais feliz. Queridos amigos, se você tem interesse em viver uma vida feliz, se você tem interesse em viver uma vida de satisfação e resultados positivos, vá na direção do seu propósito. E eu estou aqui para ajudar você a descobrir qual que é o seu propósito de vida. Perguntas que nós precisamos para finalizar o áudio de hoje. Você tem vivido para o propósito de Deus ou tem buscado um propósito que só faz sentido para você mesmo? Desafio da semana: orar todos os dias perguntando a Deus como você pode cumprir seu propósito diante desses 5 elementos que eu coloquei para você aqui hoje. No próximo episódio nós vamos falar sobre como encontrar sinais do seu propósito, mesmo quando parece que Deus está em silêncio. E se você escutou o áudio até aqui, engaja, comente, me mande ou nas redes sociais ou no meu WhatsApp a palavra chamado.